Bom dia, minha gente, tudo bem? Passando aqui para a gente falar um pouco sobre futebol, né? Principalmente dos nossos representantes aqui, do Bahia, do Vitória, Campeonato Brasileiro rolando. Infelizmente, né? Não temos os dois em igualdade de condições dentro do Campeonato Brasileiro. Na primeira página da tabela de classificação, o Bahia está lá na vice-liderança e o Vitória está na zona de rebaixamento. Seria interessante para nós que gostamos do futebol que os dois estivessem nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, mas isso aí que está acontecendo já era previsível, né? Isso foi avisado pela imprensa, por boa parte da imprensa. Alguns torcedores, aqueles mais conscientes, já sabiam que o Vitória ia ter problemas dentro do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Ao mesmo tempo que sobre o Bahia, a análise que a gente fazia, né? Claro que machucou um pouco o torcedor tricolor e deixou em dúvida algumas pessoas pelos Bavis, né? Poxa, o que será do Bahia na primeira divisão? Seu amigo aqui nunca teve dúvidas de que o Bahia poderia fazer um bom campeonato brasileiro. Eu sempre prego que o jogo é jogado. A gente nunca sabe o que vai acontecer no próximo jogo. A gente precisa entender que o futebol, ele não é uma ciência exata. O futebol, ele não tem um caminho certo a seguir, sabe? As coisas vão acontecendo dentro da competição. Por exemplo, hoje você tem no lado do Bahia o Cauli como um grande destaque no meio de campo, um jogador que é titular absoluto da equipe do Bahia. Hoje, você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 rodadas. Se Cauli vai estar bem, se o time titular do Bahia vai ser esse. Daqui a pouco o Ratão entra no time, começa a fazer gol, a jogar bem, ele vai ter que ser titular. Então veja que o futebol, ele não é uma ciência exata, aquilo que você prevê, não vai ser assim, não vai. Um jogo de futebol, vamos lá, o Vitória está jogando, né? E o treinador, o Condé, ele tem que avaliar, analisar o que está acontecendo para que o time dele produza mais ainda, a depender daquilo que está acontecendo dentro do jogo. Então é por isso que o futebol tem, claro, as suas partes, aquelas que não podem ser esquecidas. Futebol começa na parte física, técnica, tática e emocional, psicológica. Isso aí não pode fugir disso. A partir daí, você juntando tudo isso, você vai no quebra-cabeça colocando as peças para que as coisas fluam, para que as coisas sejam do jeito que você está prevendo, que você idealizou, né? Que você treinou, que você pensou para o time. E cada jogo é uma história diferente. Às vezes você pega um adversário que encaixa ao seu futebol. Tem outra hora que você vai pegar um adversário, inclusive, com menos técnica e o futebol não encaixa. Essas coisas acontecem. Às vezes você diz assim, um exemplo, por que que o Palmeiras tomou 4 do Bragantino e o Bahia ganhou do Bragantino e perdeu do Palmeiras? As coisas acontecem, pode ser do Vitória também. Então eu queria falar com vocês algumas coisas que o torcedor fica me perguntando, né? Perguntando assim, pô Dito, por que você não é favorável àquele volante mais de marcação, aquele que fica preso ali na cabeça de área? Gente, antigamente, né? Nem se chama mais de volante, né? Eu mesmo chamo de primeiro meia, porque até é pesado essa palavra volante, que era do futebol de antigamente. Se jogava com volante porque quase todos os times tinham o meia ponta de lança ou meia esquerda. Então o volante servia para marcar esse homem. Sempre era um cara de muita habilidade, né? Era o Zico, era o Artuzinho, eram jogadores extraordinários, Pelé. Então você tinha que ter um volante de marcação à frente dos zagueiros, né? Um baiaco, para poder marcar esses caras. Mas com a evolução do futebol, né? O futebol foi evoluindo e tem muita gente que acha que o futebol não mudou. O futebol mudou e muito. Antigamente os laterais não saíam dali, chamava laterais mesmo. Às vezes não passavam nem do meio de campo. Os laterais tinham que ficar ali, não passar do meio de campo. Veja os laterais hoje. Os laterais estão entrando na área para fazer gol o tempo inteiro. Hoje um time de futebol ele precisa de todos os jogadores para fazer gol, não é isso? Então há uma evolução no futebol. Então você não pode ter um volante só marcador. O volante é o jogador que inicia jogadas. Olha como o goleiro sai.
naquela coisa da saída de três, né? Que colocaram esse nome aí, é quando você sai com a bola tocando, você não dá o chutão. Porque quando você dá o chutão, a bola é de qualquer um, a bola está no alto, né? Ela pode cair para qualquer um. Quando você dá o chutão também, muitas vezes é necessário, quando você está sendo muito pressionado pelo time adversário, e você tem que dar o chutão para que você tire seus zagueiros lá da sua área, né? Que às vezes a zaga fica muito ali, muito atrás, não tem tempo de respirar para sair, o adversário lhe pressiona e você acaba tomando gol. Então, às vezes o goleiro tem que dar o chutão lá na intermediária ofensiva para a defesa toda sair, o time todo sair, para você começar a se compactar da intermediária para frente. Aquela coisa da compactação é um outro detalhe que a gente fala sempre. Hoje o futebol está muito restrito ali a 30 metros, né? Porque são 22 jogadores em 30 metros. Então veja como o espaço é muito curto, você tem que tomar a decisão muito rápido no que você vai fazer. Então por isso cada vez mais tem que se treinar mais, tem que se repetir muitos treinamentos para que a tomada de decisão no momento correto do jogo seja a melhor possível. Porque você sempre tem 2, 3 jogadores adversários perto de você para marcar. Se você não toma a decisão correta, né, muito rapidamente, você acaba criando um contra-ataque para o adversário. Então não dá mais para jogar com volante que não tem habilidade de jogo, né, que não tem uma visão ampla, macro dentro do campo de futebol. E aí você tem que ter esse jogador e o início das jogadas com mais qualidade, jogadas ofensivas. No Vitória, o Vitória tem o William Oliveira, que é aquele primeiro volante, que não é um jogador de muita qualidade, muita habilidade, mas tem um bom passe. A primeira saída dele é um bom passe, mas não é um jogador de movimentação, de fazer lançamentos com qualidade, né? Enfiar uma bola rápida no corredor central, não é. Já o Bahia tem o Caio Alexandre, que é especialista, né, em saídas, em fazer jogadas, em fazer lançamentos. E não é a questão só do primeiro volante. Você tem que ter os outros jogadores. Dudu no Vitória, se fala muito, é um jogador que arrasta a bola. É verdade, o que é arrastar a bola? É você ter um meia que ele gruda a bola no pé e ele sai com rapidez, quebra aquela primeira linha do adversário e chega lá na intermediária. Mas não é um jogador de habilidade, né? De meter uma bola, de fiar entre os zagueiros, um ponto futuro para um jogador, mas ele sabe realmente arrastar a bola. No Bahia, eu não posso nem dizer que o Jean Lucas é esse jogador do corredor central, porque o Jean Lucas, na realidade, é um jogador que ele joga mais pelo corredor lateral, ali pelo lado esquerdo. Agora, flutua muito, ele flutua pelo meio, flutua pelo lado direito, mas não é um jogador centralizado como o Caio Alexandre. Mas em contrapartida, o Bahia tem um Everton Ribeiro que por muitas vezes faz aquele papel com a bola de segundo volante, de sair com a bola, de criar, de chamar o companheiro para tocar a bola. Então por isso que é bom sempre ter os laterais com qualidade também e que passem no meio de campo. Veja o que eu falei nesse instante, antigamente eram laterais que não passavam no meio de campo, hoje são alas, né? Eles aparecem muito para jogar, eles centralizam, com a bola eles aparecem como meias, né? Tem muitos jogadores no futebol brasileiro fazendo isso, o Marcelo, por exemplo, do Fluminense do Rio, o próprio Capixaba, lá do Bragantino, tem muitos jogadores que fazem esse papel. O Arana, às vezes, faz isso também, lá do Atlético Mineiro. Então, isso reforça o meio de campo, porque às vezes você tem 4 jogadores no meio de campo, quando os laterais conseguem fazer esse papel, você passa a ter 6. Então, tanto ofensivamente, quanto a tomada de bola pós-perda. Quando você perde a bola, você tem mais jogadores para tomar a bola do adversário. E quando você tem superioridade numérica, gente, quando você tem 4 contra 2, é muito, ou não é mais fácil de você criar a jogada, de tomar a jogada do adversário? Claro que é, sabe? Dito, às vezes você fala também que não se joga mais com ponta, às vezes você fala que não joga mais com centroavante fixo. Não se joga, o futebol moderno, se você tem, por exemplo, centroavante fixo, você facilita a marcação do adversário. Por isso que o centroavante hoje, ele gira, ele sai da área, ele movimenta na direita e na esquerda, porque na hora que ele aparecer na área, é surpresa para os zagueiros. Por que você fala que não joga com ponta? Não joga com ponta fixo, mas sempre tem que ter jogadores caindo nas pontas, né? Vejam, os laterais do Vitória, né, como eles aparecem. No jogo passado, por exemplo, o PK não estava tão bem, mas o Esteves entrou no segundo tempo, quando ele atacou por ali, do lado esquerdo, né?
No Bahia, o Arias está aparecendo muito mais do que o Juba. O Juba tá, até porque ele não é aquele jogador de beirada, de fazer ponta, é um jogador mais centralizado, de mais qualidade técnica, mas não se joga com o ponta fixo, a não ser que você está perdendo o jogo, está precisando ganhar ou fazer um contra-ataque. Aí você bota no lado do Bahia um Biel, um Ademir, do lado do Vitória você tem lá o Zé Hugo, você tem o Matheus Gonçalves, que são jogadores, né, que podem fazer fumaça ali na beirada do campo, né, são rápidos, dribladores. Então tem algumas coisas do futebol, zagueiros não jogam mais fazendo sobra. Antigamente eu fui zagueiro, né? Você tinha 4 metros, né? Um zagueiro atacava o adversário e o outro zagueiro ficava na sobra de 4, 5 metros ali atrás. Hoje em dia não pode. Se você joga compactado, tá todo mundo juntinho ali. Se você fizer sobra, você vai tomar uma entrada em diagonal dos pontas e você vai dar condição. Aliás, o Bahia foi perfeito nesse último jogo agora contra o Botafogo. Veja quantas vezes o Bahia deixou jogadores do Botafogo impedidos, né? Porque uma linha correta, o lateral tem que prestar atenção, não pode nunca ficar atrás dos zagueiros. Então são alguns detalhes que a gente percebe no futebol moderno. O Bahia enfrenta o Bragantino, que é um time chato de você jogar. Próximo domingo, Bahia e Bragantino no estádio da Fonte Nova. Mas pelo futebol que o Bahia vem jogando, o Bahia tem tudo para vencer o Bragantino. E o Vitória com horário modificado, né? O Vitória passou, o jogo seria 11 horas, passou a ser 18h30 também. Enfrenta o Vasco da Gama no Rio. E o Vitória tem tudo para se recuperar. Porque o Vasco está em crise, a torcida está reclamando muito, o time não se encontra, né, no futebol. Então o Vitória tem essa oportunidade também. Só um detalhe... eu percebi ontem, né, o jogador Matheus Gonçalves para as redes sociais, para falar, ele que é do Vitória. Não se fala num momento como esse, Matheus Gonçalves, fica na sua, né? O torcedor não aceita, tá perdendo o jogo, não tem jogado bem, não adianta estar lá pedindo desculpas, né? Porque eu tenho que falar num momento como esse, porque eu sou pai, sou isso. Não adianta, o torcedor, ele quer o time dele jogando bem, ganhando o jogo. Não adianta ninguém falar. Aí é o presidente Fábio Mota, aí a comissão técnica, né? Tentando de uma maneira ou de outra motivar os atletas, não deixar cair a peteca de jeito nenhum. Sabe o que não pode no Vitória é ficar lembrando de Série B do Campeonato Brasileiro. Tem que cair na real que o Vitória está jogando uma primeira divisão. Esquece o que passou. Série B acabou, o Campeonato Baiano acabou. Agora é uma Série A, é uma competição muito mais difícil. Você tem que reconhecer as suas limitações até ganhar corpo dentro da competição, até os resultados chegarem. Você não pode jogar com um bocado de atacante, não, enche o meio de campo de jogadores com qualidade para tocar bola, valorizar a posse da bola. É assim que eu entendo, até você recuperar o futebol novamente, ganhar confiança daquilo que eu falei. Lembram? Físico, técnico, tático e emocional, psicológico. É o que o Vitória precisa nesse momento. Bahia não, Bahia está bem, Bahia tem que sim, já tem 5 homens no meio de campo ali, agrediu o adversário, a torcida está apoiando, Bahia está jogando futebol vistoso, futebol que dá esperança ao torcedor de que o Bahia possa buscar bons resultados. Ainda é cedo, mas o Bahia pode sim buscar a Libertadores da América já esse ano, e quem sabe até com novas contratações agora no meio de campo, já que o Grupo City está vendo que se reforçar um pouquinho o Bahia pode chegar mais longe. Tá bom, galera? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Obrigado sempre aí. Deixa o like, ajuda a gente aí.